O mundo nos ensina a aceitar a nossa dor, mas Deus diz: transformem a vossa mente. O mundo diz que nós devemos aceitar a nossa realidade quando a Bíblia diz: não se conforme com esse século. Se eu tivesse aceitado a realidade que eu vivi, eu teria repetido ciclos, virado estatísticas e não viveria o propósito de Deus para mim. O mundo chama os inconformados de rebelde, mas inconformidade nas mãos de Deus vira transformação. Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Vitória e aqui nós falamos de transformação, de transformar por dentro para florescer por fora, tudo à base da Bíblia e sempre na direção do Senhor. Como você viu no título, literalmente a inconformidade me salvou e eu quero, através desse vídeo hoje, te motivar a ser uma pessoa inconformada. Quando eu digo ser uma pessoa inconformada, eu não estou falando de rebeldia, não estou falando de orgulho, mas se inconformar com a sua realidade atual, não com ingratidão, mas com os padrões que você vive, conformado com o seu nível espiritual pequeno, seja inconformado com a sua mentalidade fraca, com a mentalidade pequena, com essa versão pequena de você, seja inconformado com os ciclos familiares que você viveu, não queira repetir esses ciclos. Seja inconformado com a sua estagnação. Sempre teve uma parte de mim que não se conformava. Eu tive uma infância que não foi muito fácil, a filha mais velha de 4 irmãs, fui criada pelo pai das minhas irmãs, só passei a ter contato com o meu pai quando eu já tinha 12 anos, e todos esses anos vendo minha mãe sofrer violência doméstica diariamente. Eu era criança que sofria bullying na escola, cresci na pobreza, na escassez, e uma coisa que eu tinha certeza dentro de mim era que eu não queria repetir aqueles ciclos, que eu não queria viver a minha realidade da minha vida. E por muito tempo eu fui a rebelde, eu fui a ingrata, e na tentativa de quebrar aqueles padrões, de estourar aquela bolha, a necessidade de não viver aquilo, eu cometi muitos erros, eu me afastei do Senhor, eu engravidei aos 15 anos, tive uma criança especial, e eu aprendi uma coisa que inconformidade longe de Deus causa destruição. E como a lei da semeadura, por muitos anos, eu precisei colher os frutos. Os anos passaram, eu retornei para os caminhos do Senhor, eu me reaproximei de Deus, mas por muito tempo eu me conformei, sendo um dia inconformada e tendo trago tanta destruição, eu me conformei com aquela realidade, me conformei com o que eu vivia, me conformei com a minha fé rasa. Eu olhava para mim e eu não me agradava com o que eu via nem por fora, nem por dentro. Vivia em ansiedades, uma baixa autoestima, estava acima do peso, da obesidade, uma mente cansada, emoções bagunçadas, muitas feridas que a vida trouxeram, formaram a personalidade, e por muito tempo eu disse: ah, meu jeito é assim, mas na verdade era feridas, carregando feridas, que me deixavam daquele jeito, e eu já não queria mais ser aquela pessoa, já não queria ser mais assim. Eu queria algo diferente para mim, mas não sabia nem por onde começar. Foi quando eu me apoiei na palavra, quando Romanos 12:2 diz: não vos conformem com este século, mas transformem a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês possam viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi então que eu entendi que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu precisava transformar a minha mente. E só o que me levaria a transformar a minha mente era ser uma inconformada, era um pouco de revolta. Foi então que Deus plantou dentro de mim o meu grito de independência. Eu mereço viver mais que isso. Eu mereço uma vida melhor. Tantas promessas que Deus havia me feito não combinavam com a vida que eu estava levando. Então, eu mudei a minha mentalidade e eu passei de pedir para Deus mudar a minha realidade, quando eu comecei a pedir para Ele me transformar para a realidade que Ele tinha preparado para mim. Eu não me rebelei contra Deus, eu me rebelei contra a versão pequena de mim. Eu não queria provar nada para ninguém, não era orgulho.
Eu só queria me transformar, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria curar minhas feridas. Eu queria ser aquela mulher que a Bíblia diz. Eu queria ser a mulher que Jesus havia planejado para que eu fosse. E a inconformidade certa, ela não te afasta de Deus. Ela te leva a águas mais profundas. Ela te empurra para mais perto dele. Foi quando eu comecei a ter contato, mais contato com a palavra, viver a palavra todos os dias. Como o Tiago diz, que a palavra é como um espelho colocado diante de nós. Comecei a ver os meus defeitos, fazer aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, se autoexaminar, que a psicologia chama de metacognição, que é observar os nossos padrões, porque você pensa de um jeito, porque você reage de um jeito. Então eu enxerguei minhas feridas, eu enxerguei minhas dores, enxerguei meus padrões errados e eu quis mudar, transformar aquilo tudo e não me conformei com aquilo. Eu lembro que muitos anos da minha vida eu tive problema com a minha autoestima, né? Tendo engravidado aos 15 anos, ganhei mais de 30 quilos e demorei muitos anos para perder todo esse peso. Na verdade, 8 anos eu demorei para perder todo esse peso. E eu sempre ouvia, você é linda, você aceita como você é, mas eu não queria me aceitar, eu queria mudar, eu queria transformar, eu só não sabia como fazer. Qualquer transformação que a gente tenta no exterior sem transformar a nossa mente, ela não permanece, então nunca conseguia. Eu sempre tive esse sentimento de querer mais, querer viver uma vida melhor, mais do que a realidade que eu vivia, poder morar numa casa melhor, andar num carro bom, vestir roupas melhores, me alimentar bem, que os meus filhos tivessem aquilo que eu não tive. O mundo nos ensina a nos conformar, mas Deus nos ensina, transforma a nossa mente. Não se conforme. Eu te pergunto hoje, onde você precisa parar de se conformar? É com uma fé rasa? É orar só quando dói? É estar sempre no modo de sobrevivência, é se olhar com desprezo, é aceitar viver ciclos tóxicos, é viver ferida e achar tudo isso normal? Romanos 12:1 diz: apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Ser inconformado dói porque crescer dói, se curar dói, mudar dói, mas permanecer do mesmo jeito mata aos poucos. E eu preferi a dor da transformação do que a dor de continuar a mesma. Eu sou inconformada, mas não com Deus, mas com tudo que tenta me afastar do meu propósito, com a minha fé rasa, com a minha fé fraca, com a minha mente limitada. Eu sou inconformada com a versão pequena de mim, porque inconformidade nas mãos de Deus vira maturidade, autoridade, vira transformação e vira testemunho. Se você sente que nasceu para mais, se há algo dentro de você gritando que essa não é a sua versão final, não cale ela, não é rebeldia, é identidade chamando você. É hora de despertar. Se esse vídeo falou com você, não foi coincidência. É porque algo dentro de você também se recusa a viver pequeno. Se você quer caminhar com uma mulher que também está em processo, se inscreve aqui no canal. Aqui não é sobre perfeição, é sobre transformação. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu não me conformo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a importância de ter uma mente renovada. Nós nos vemos lá. Deus te abençoe e até mais.